Saudações, queridos amigos e amigas da matemática. Vamos resolver aqui uma questão de vestibular da FATEC de São Paulo do ano de 2019. Uma garrafa térmica tem formato de um cilindro reto, fundo plano e diâmetro de base medindo 8 centímetros. Ela está em pé sobre uma mesa e parte do suco em seu interior já foi consumido, sendo que o nível do suco está a 13 centímetros da base da garrafa. O suco é despejado num copo vazio, também de formato cilíndrico, e base plana, cujo diâmetro de base é 4 centímetros e com altura de 7 centímetros. O copo fica totalmente cheio de suco, sem desperdício. Nessas condições, o volume de suco restante na garrafa é, em centímetros cúbicos, aproximadamente. Primeira coisa que temos que fazer é imaginar uma garrafa aqui, né? Vou desenhar aqui uma garrafa cilíndrica, né? Faz de conta que isso aqui é uma garrafa, né? Não está muito bem desenhado, mas é o melhor que eu pude fazer, né? Tem que imaginar o uso do diâmetro. Ela tem um diâmetro aqui, ó, como está mostrando aqui no problema. Uma garrafa térmica tem um cilindro reto, fundo plano e diâmetro de base. Ó, diâmetro de base medindo 8 centímetros. Então aqui, ó, tá valendo 8 centímetros. Ela está em pé, conforme eu desenhei aqui, sobre uma mesa e parte do suco em seu interior já foi consumido, sendo que o nível do suco está a 13 centímetros da base da garrafa. Então aqui, ó, o nível tem a ver com a altura, né? Na geometria espacial, o nível, né, de certo objeto, né, o volume, né, nesse caso aqui tem a ver com a altura, né, que são 13 centímetros. Na base da garrafa. Vamos resolver a garrafa primeiro, depois a gente vai fazer o copo, né? Então, ó, o volume da garrafa, vamos chamar de VG, né? Volume da garrafa. Vai ser igual, qual que é a formulazinha aqui, ó, do cilindro, né? A fórmula é o seguinte, ó, vou copiar aqui do lado aqui, ó, que é o π vezes R vezes o raio ao quadrado vezes h, que é a altura. Esse aqui é a fórmula clássica, né? Talvez a única, né? De resolver esse tipo assim de questão de geometria espacial, para a gente medir o volume desse recipiente aqui. Então vamos lá, né? O π, né? Aqui o exercício está falando para a gente considerar o π como se fosse o 3, né? Então, ó, para a gente substituir esse π aqui, a gente vai usar o 3 vezes o raio, né? Aqui o 8 centímetros é de diâmetro, né? Bom, quem já estudou geometria plana sabe que o diâmetro é o dobro do raio, né? Então, nesse caso, se o diâmetro vale 8 e o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, o raio então vai valer 4. 4 ao quadrado vezes a altura. A altura é o quê? São 13 centímetros. Resolvendo essa pequena equação aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, né? Aqui vai ser 3, 4 vezes ao quadrado vai ser 16, vezes 13. Aqui, ó, o volume da garrafa. Ó, 3 vezes 16 vezes 13 vai dar 624 centímetros cúbicos, né? Agora eu vou deixar um espaço aqui, que a gente vai calcular então o volume do copo. O copo, imagina o copo assim então, né? Mais ou menos assim, né? Eu não sei desenhar muito bem, mas só pra gente ter uma noção do que a gente está fazendo, né? Agora a gente vai medir o copo, né? O suco é despejado num copo vazio, também de formato cilíndrico e base plana, cujo diâmetro, ó, tá falando do diâmetro de novo, ó, cujo diâmetro de base é de 4 centímetros, né? Então vamos colocar 4 centímetros. E com a altura, que é
esse lado aqui, é a altura de 7 centímetros. O copo fica totalmente cheio de suco, sem desperdício. Vamos parar por aqui, né? Agora vamos medir o volume do copo. Nesse caso, ó, é a mesma coisa do π aqui, né? A fórmula da geometria espacial do cilindro, né? O volume do copo. Então vai ser o π, que nós chamamos de 3, né? O raio, né? Aqui é o diâmetro, que é 4. O raio é metade do diâmetro. Então o raio vai ser 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 7. Então o volume do copo será 3 vezes 4 vezes 7. O volume do copo, para finalizar aqui, vai ser 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. 84 centímetros cúbicos, né? Conforme está dizendo a questão aqui. Agora que a gente fez isso, já temos o volume da garrafa, já temos o volume do copo. Vamos voltar à leitura aqui e ver o que a questão está pedindo, né? Nessas condições, o volume de suco restante na garrafa é em centímetros cúbicos aproximadamente. Eu tenho uma garrafa aqui, né, cheia de suco. Uma parte desse suco eu despejei no copo. E a questão está pedindo o restante aqui, né? Então aqui é super fácil, eu vou até fazer de vermelho para destacar bem, né? Vai ser o volume da garrafa menos o volume do copo. E aqui teremos a resposta. Qual que é o volume da garrafa? 624. O volume do copo? 84, né? 624 menos 84 vai dar 540. E aqui está a resposta. 540 é a letra C. Se alguém, não sei, espero que eu tenha explicado bem, espero que você tenha entendido. Essa questão aqui é um pouquinho complicada assim para explicar, mas ela não... É só seguir a regra aqui da fórmula a forma cilíndrica, né, da geometria plana, do cilindro, né, também eu acho que vale para a esfera também. E deixa um like, né, para educação, compartilhem, comentem. Essa questão é um pouquinho acima do nível de outras questões que eu costumo fazer, porque isso aqui é vestibular, né, não é concurso público, não é nada. Mas é sempre bom assim a gente se interessar por outras coisas e por outros assuntos um pouco mais complexos, né? Então, até a próxima. Muito obrigado.